E aí, tudo bom? Tô bem, e você? Eu não pentei o cabelo, não, é? Eu acordei e vim aqui escrever. Eu falei, não vou, não, estavam pintando aqui, eu tô fazendo um cenário na minha casa pra poder começar a gravar. Tá uma loucura. Tem que Tô pentear pelo aqui. menos o cabelo. Não adianta o cenário lindo e esse cabelo bagunçado, não, viu? É a vida. Fazer o quê? Tô Choices. brincando. Eu também tenho cabelo bagunçado. Olha. Se bem que hoje eu acho que eu tô mais. Eu acho que eu tô mais. Menos. Eu não sou mais. Pela primeira vez na história, eu não sou mais descabelado de live. Ai, que bom. Pelo menos eu consegui alguma coisa melhor aí. Ai, como é que se chama? Eu me chamo Letícia. Letícia, vamos escrever copy. Vamos, bora agora. Qual que é o seu produto? Eu tenho um produto de gestão para negócios gastronômicos. Eu tenho duas hamburguerias, sou gestora comercial, gestora financeira. Gesto E aí eu criei um é método. carioca, eu acho. Sou de Imagina. Angra. É? É. Eu tenho um produto de gestão para negócios de hamburgueria. E olha que eu nem sou tão carioca É, assim. Eu sou do você é interior. cariocalhaça, meu Deus do céu. Mas, ó, vamos lá. Aí você tem um produto de gestão para qualquer negócio de hamburgueria? Na verdade, não é só para hamburgueria, é para qualquer segmento de alimentação. E aí eu criei o método DSL, Domine e Seja Livre, que é onde eu tiro o empreendedor desse lugar de ficar na operação, de ficar atrás do balcão ou na cozinha, para ele ser livre, usar o tempo dele do jeito que ele quiser, o dinheiro do jeito que ele quiser, ter um parâmetro de visão um pouco mais de longe, assim. E aí eu tô tentando usar o meu case, a minha própria história, do jeito que eu comecei, para poder. Você começou como? Eu vou tentar resumir. Eu comecei em 2014, em paralelo com meu irmão vendia açaí e sorvete. A gente tinha uma loja que não tinha nem reboco na parede. E aí o negócio foi tomando forma, eu continuei trabalhando fora e trabalhando com gestão já de restaurante. Em 2019, briguei com meu irmão, a gente desfez a sociedade, já estava vendendo hambúrguer nessa época. Hum. E aí a gente decidiu desfazer a sociedade. Meus cachorros vão latir em algum momento aqui, mas não liga não. Vocês já fizeram as pazes? Já a gente se fala. Isso foi em 2019 e aí eu Ah, decidi que... pegar o emprego em dezembro de 2019 e aí em fevereiro veio a pandemia. Ah, E aí era caramba. só eu. Hoje eu tenho 30 funcionários, duas lojas. Hum. Todas funcionam muito bem e sem mim, graças a Deus. Boa, ó, vamos lá. Então eu vou criar uma. Você se comunica muito bem. Ó. Todo mundo tem que dar os parabéns para ela, que eu vou te falar. Contou a história, já botou briga com o irmão no meio, e contou o final e treta. Sempre é bom, né? E se comunica super bem. Então, a primeira coisa, tá de parabéns. Eu vou só fazer uma pergunta antes de começar Sim. a fazer copy, porque essa pergunta é importante. Tem uma. Isso é a parte básica da copy, né? Não é ainda não entra na parte de live, porque live copy é a sensibilidade um pouco mais aprimorada, né? Mas a gente precisa saber para quem a gente está falando. Isso é para qualquer pessoa que quer abrir uma hamburgueria ou só para quem já tem? É para qualquer empreendedor do segmento de alimentação, seja de hamburgueria, Ah, tá. restaurante, Mas a pizzaria, pessoa já tem que ter funcionar. um restaurante, ou lanchonete, tá? Ela não pode não ter, né? Ela pode estar querendo abrir. Ela Hum. pode estar querendo abrir e já começar do jeito certo, porque eu abordo todas as questões, desde o operacional até o financeiro, parte de precificação, como lidar com o funcionário. Então é realmente um método do jeito que se ensinou. Boa. A gente vai usar uma técnica que chama de associação livre, topa? Topo, tô dentro. Então, ó, não quer dizer que a gente já está escrevendo cópia, a gente só, e todo mundo vai participar nos comentários aí, vocês vão ajudar. Você lembra, e não é para pensar muito, é só para cuspir ideia, topa? Topo. Então, beleza. Você lembra de quais palavras quando você pensa no dia a dia de um restaurante? Eu vou começar. A primeira que vem na minha cabeça é planilha. Sim, rotina, Você falou rotina, fala outra. processo, Processo. Eu lembrei outra, estoque. organização. Tá, agora vamos fazer de novo. Agora a gente vai olhar assim. Não vale palavras tipo sucesso. Tem que ser palavras de mais palpáveis, mais tipo a planilha, a caixa, o motoqueiro, o garçom. Não vale tipo palavras abstratas, tipo organização, liberdade. Por exemplo, a palavra liberdade, ela é abstrata. Agora, uma palavra que me lembra liberdade vai ser, por exemplo, praia. Vai ser, por exemplo, passaporte. Então tem que ser uma coisa
mais palpável. Então vamos começar de novo. Vai. Fechou. Por exemplo, planilha. Vai, outra. Não vale organização. Tá. Equipamento. Equipamento. Qual equipamento? Chapa, fritadeira, mesa, tem tanta coisa. Boa. Aí que nós vamos. Vai falando mais do dia a dia do restaurante. Eu posso falar do funcionário, que eu acho que é uma peça essencial. Funcionário, Boa. Funcionário. entrega, experiência. Eu não posso falar experiência, né? Não pode. Fogão. Fogão. Agora eu vou explicar por quê. Pronto, agora entendi. Por que falar experiência, nesse caso aqui, desse exercício, não é tão bom? Por quê? Porque não tem como ver. Não tem como eu ver. E eu quero ter uma palavra que isso aqui é um light copy na veia, viu, gente? Para vocês todos aí. Light copy é a escrita, né? A comunicação é você fazer a pessoa imaginar. Então, quando você fala experiência, ninguém imaginou nada. Agora, se eu falo a palavra planilha, cada um imaginou uma planilha. Se eu falo a palavra fogão, ó, fecha o olho mesmo, tô falando sério. Imagina um fogão. Aí eu vou começar a mudar a sua imaginação. Agora imagina um fogão bem velho. Tá vendo? Vai mudando até a cara dela. Agora imagina do lado desse fogão velho, um fogão industrial, novo, com cheirinho de novo. Agora imagina esse fogão industrial com cheirinho de novo, chegando no seu restaurante e ele ainda tá com os plásticos. Agora imagina você tirando aqueles plásticos de fogão industrial novo. Agora imagina até aquele barulhinho quando você tira o fogão industrial. Cara, olha a cara que ela fez quando eu pedi para imaginar o barulhinho. Ela fez cara de quê, gente? O empreendedor sabe o prazer que é desembalar um equipamento novo. É isso, chega a arrepiei, ó, de verdade. Não tô... Ela fez uma cara de prazer. Então, se você fala a palavra experiência, organização, isso é muito abstrato. É difícil você fazer a pessoa imaginar. É difícil você fazer a pessoa sentir um cheiro. Bicho, ó, tem uma coisa que eu ensino no Light Copy que isso é sensacional. Qual que você acha que dos sentidos humanos que é o mais forte de todos? O olfato? É o cheiro. Ele é brutal, assim. Ele entra dentro de um espaço do seu cérebro que captura tudo. Se eu comer... E olha só, você nem precisa sentir o cheiro mesmo. Então, pelo cheiro, de novo, com certeza está associado que marketing é memória, tá, gente? Marketing é memória. Existem coisas que entram na sua memória e são cravadas que não saem nunca mais. Como, por exemplo, cheiro de coisa nova. Você sabia que tem empresa que paga para esse cheiro ser mais forte? Tem loja de sandália que faz isso. Paga para o cheiro ser mais forte. Alguém botou audição também. Não tem como ser os dois os mais fortes. O mais forte não pode ser dois, né? É um mais forte, o mais... E aí não estou falando isso da minha cabeça, não. Tem um livro que chama A Lógica do Consumo. E nesse livro mostra que o sentido que mais ativa e mais gruda dentro do cérebro humano é o olfato. Então, quando eu falei sente o cheiro, você nem sentiu, você já começou a se... Por quê? Porque entrou duas aí na sua memória. Primeiro, esse cheiro, que foi super forte. E o segundo foi a sensação de uma conquista. Porque comprar algo novo é uma conquista, né? Então, assim, tem gente que gosta mais, não sei se se alguém se identifica com isso. Se você se identificar, bota aqui no comentário. Leandro, eu gosto mais de quando chega uma roupa ou um eletrodoméstico, alguma coisa, do que quando eu estou usando ele. Cara, quando chega é bom demais. Quando você chegou um negócio que você estava esperando muito, né? Nesse caso aí, um fogão novo. Ou então, quem lembra de uma compra que acabou de fazer, né? Então é muito gostosa essa sensação. E aí, quando eu escrevo marketing, né? Quando eu penso no marketing, no que eu estou pensando? Nas palavras abstratas e lindas que vão embora rapidamente,
Então, quando você fala, você vai ter experiência, organização e liberdade para viver como quiser, ou quando eu chego no mais bobo e simples cotidiano, como abrir uma entrega que acabou de chegar. A gente que trabalha com comida tem muito esse lance, assim, principalmente quando se fala de equipamento, até para poder performar melhor, né? Então, quando a gente tem um equipamento de qualidade, a gente consegue performar muito bem. Então, essa sensação, porque eu já passei por isso, então foi muito legal imaginar, porque eu lembrei de quando eu comprei minha chapa nova e abri, desembalei, aquela coisa de você olhar a conquista, de entender que o trabalho está dando resultado. Eu acho realmente que é isso. Então, beleza. Então, você pode começar, em vez de fazer esse anúncio da liberdade e tal, você pode... E é legal também, você pode ter um anúncio de liberdade. Mas eu vou te falar, eu acho que essa pessoa, ela vai ser muito mais capturada pela hamburgueria ou o restaurante dos sonhos dela do que a liberdade. Então, um anúncio que vem com ela andando na praia enquanto o restaurante roda, né, ele parece mais lindo, porque todo mundo quer isso, né? Ninguém quer trabalhar, concorda? Concordo plenamente. Discordo plenamente. As pessoas que mexem com comida adoram trabalhar. As pessoas que mexem com comida gostam de cozinhar, elas querem ver o restaurante delas cheios. Elas querem, eu conheço esse tipo de gente, cara, uma pessoa que trabalha com confeitaria, com restaurante. Tem gente que aposenta e vai trabalhar com isso. Não precisava mais trabalhar. E a pessoa quer ver o restaurante cheio, quer ver as pessoas comendo, quer perguntar para os clientes como é que tá. É o seu caso. Você não ficou tão emocionada com a liberdade quanto ficou emocionada com o equipamento chegando. Sim, eu tenho muito essa coisa. Eu faço toda a parte criativa da minha hamburgueria, né? Então todos os burgers são autorais ali. O nome da minha hamburgueria se chama Let's Burger, meu nome é Letícia, então aí já faz a analogia. E eu gosto muito do processo criativo, mas eu não gosto muito de estar na operação. E o que eu percebi entrando nesse mercado e conseguindo fazer essas conexões com quem está no mercado é a dificuldade de não conseguir sair, ou seja, acaba virando empregado do próprio negócio. Eu gosto muito do processo criativo, eu gosto muito de fazer as minhas receitas, eu gosto muito de criar os meus burgers e criar os meus produtos, mas eu não gosto de estar na operação. Eu tenho esse amor, esse tesão por criar, mas eu não gosto de estar ali porque eu acredito que eu não consigo olhar para as outras coisas. E aí eu não sei total. como Mas você gosta de ir lá ver o seu restaurante? gosto. É isso. Então, eu iria nisso, assim. Então, vamos lá. Um dos primeiros anúncios que eu poderia fazer, e aí olhando para você, anúncio de equipamento chegando. Olha só como chega rápido, né? E aí tem um negócio chamado ASMR. Eu faria o anúncio de você desembalando um equipamento. Deixando a pessoa bem focada, assim. Imagina os 10 primeiros segundos do anúncio é só você fazendo como se fosse um unboxing de um equipamento. Abre. E aí você falando, cara, isso aqui... Aí você vem. Isso aqui foi uma conquista. Desde que eu aprendi mais. Aí acabou, né? Você não está falando sobre um curso de gestão. Você está mexendo com a emoção de uma conquista. Isso aqui para muita gente pode parecer ser uma coisa muito boba. Isso aqui para muita gente às vezes pode parecer até ser uma coisa distante. Então você já pegou duas e aí a pessoa quer saber onde vai. Light Copy também é muito sobre isso. Cada frase solta, a pessoa quer ouvir a próxima frase, concorda? Sim. Isso aqui para muita gente pode parecer ser uma coisa boba, a pessoa, de onde é que ela vai terminar? Aí logo em seguida. Isso aqui para muita gente às vezes pode ser uma coisa distante, porque não é um equipamento barato, a pessoa não viu o equipamento ainda. Mas para mim isso significa capacidade de gestão. Isso aqui significa conquista. Quando eu comecei, eu jamais poderia comprar um equipamento desse. Porque é muito longe, porque é muito difícil, porque é muito... Mas isso aqui para mim é felicidade. Para você isso aqui significa uma chapa, ou um fogão industrial. Para mim isso significa felicidade de saber que meu negócio deu certo. Felicidade de saber que meu negócio está crescendo. Isso só foi possível porque eu soube comprar, eu soube vender, eu soube gerir, E aí a outra pessoa, ela não precisa de ouvir mais nada, ela já gosta de você.
Eu não preciso, tipo, sabe aquela parte da COP que você tem que falar? Liberdade financeira, liberdade de não sei o quê, e você vai ter, e vai ser organizado. Isso aí tudo entra num ouvido e sai pelo outro e a pessoa esquece no minuto seguinte. Ela vai demorar para esquecer o dia que ela vai abrir o equipamento de cozinha tão esperado por ela. Porque você entrou num lugar do cérebro que não é fácil de entrar. E do outro jeito, você pode falar um livro e a pessoa vai até embora, eventualmente, e vai esquecer rapidamente. Agora, abrir um equipamento que, cara, fica meses dentro da cabeça dessa pessoa. Toda vez que ela entrar na cozinha, como é que marketing é memória? Toda vez que ela entrar na cozinha dela e ver que o equipamento dela tá velho, ruim, que ela não tem dinheiro para comprar um novo, ela vai lembrar do quê? Isso aqui significa falta de gestão. E você pode até ter um anúncio de comparação agora, né? Tá vendo isso aqui? Isso aqui não serve só para anúncio não, tá, gente? Isso você pode botar no seu vídeo de vendas. Durante o seu vídeo de vendas, você começar o vídeo de vendas abrindo um fogão industrial. Durante o seu vídeo de vendas, a parte um é você. Aí depois a parte 2 pode ser você... Agora, imagina o vídeo de vendas, você começa arrumando esse fogão, logo em seguida você chama a sua equipe, explica para ele onde eles vão colocar, fala, agora eu estou atrasado, porque eu vou para minha aula de alguma coisa. Entra dentro do carro e continua o vídeo de vendas, enquanto meio que você se maqueia e você vai para sua aula de... Fala uma aula que você faz. Eu vou academia. Beleza. E aí você já está nessa segunda parte, fechando a porta do carro com a roupa da academia, falando, hoje eu tenho tempo para usar a academia. Por exemplo, outro dia eu fiz um vídeo de venda, sabe aonde? Onde? Da banheira. Da banheira. Eu Você vi. acredita? Eu fiz um vídeo de vendas dentro da banheira. Por quê? É o desejo. Porque eu sei chamar atenção, porque eu sei que isso é fora do normal. Porque o pessoal faz os vídeos de vendas todo. Por que faz um vídeo de vendas dentro de uma banheira? Quem faz um vídeo de vendas abrindo a porta de um carro para mostrar que tem tempo? Porque no final das contas as nossas lembranças, as nossas coisas são muito mais focadas numa pequena coisa do cotidiano do que numa coisa muito mirabolante. É muito, sabe? Tipo, você tá com um puta cenário aí, sendo pintado e dando trabalho, e às vezes você, com roupa de academia, mostraria mais, né? Enfim. Mas nada de errado também com o cenário, não. Inclusive eu tenho o meu aqui, ó. Tá até... Aqui, na verdade, eu tô fazendo mais para gravar as aulas, né? Então, eu vou gravar uma parte das aulas na loja, quando for para falar de cozinha, agora quando for para falar de gestão. E, na verdade, o que eu quero abordar, a minha intenção, na verdade, com o DSL, que foi o método, né? Já que eu aprendi, sou fluxer, participo do Vento Todo Santo Dia, tô fazendo light copy também. Quando eu mandei de maneira despretensiosa, eu tava aqui na frente do App Bumper, ó. Olha que legal. Eu tava aqui na frente do App Bumper escrevendo todos os esboços das aulas. Então, assim, 51 aulas, 14 planilhas e tem a data definida para dia 8/8. E o que tá me pegando é justamente o vídeo de venda, essa parte de anúncio. Eu sou um estilo engraçadinha, que gosta de fazer piada, mas ainda tô tentando me encontrar porque é uma coisa realmente muito nova. Então, tentar pegar essas coisas que são mais tangíveis, que são mais alcançáveis, é que está sendo um desafio para mim. Eu vou até contar um negócio para você, então. Caiu num bom momento. Eu estava fazendo a minha organização, né, para as aulas de segunda-feira. Inclusive, você que já é aluna, vai de novo, assiste, porque eu acho que vai ser bom. Mas essa parte vai ser boa para você também, que é o seguinte, ó. Eu vou começar o Light Copy falando, você não precisa ser criativo. Inclusive, sepulte essa palavra da história da sua vida, tá, gente? Criatividade não existe. Criatividade, essa história de o que existe é preguiça. Porque tem gente que fala, esse Leandro é tão criativo. Às vezes eu fico horas tentando buscar associações cotidianas de alguma coisa, vem alguém e fala, nossa, mas como o Leandro é criativo? Não, é porque eu fugi da primeira ideia. Eu fui até a 15ª, até a 50ª, até a ideia 130, 140. Aí é lógico que eu vou ir em lugares que ninguém foi, né? Porque eu tô gastando mais tempo, né? Então, mata a palavra criatividade. Eu também falo, você não precisa ser escritor, um grande escritor, né? Obviamente, às vezes um escritor tem alguma certa habilidade com a palavra, mas eventualmente, vou contar para vocês,
Os meus copies melhores não eram escritores, né? Eles, pelo contrário, contratei gente que era escritor e jornalista e eles vieram cheio de víciozinho de linguagem que atrapalhava mais do que ajudava. Também não precisa ser engraçado, porque tem muita gente que fala, mas é porque você é engraçado. E eu nem sei se eu sou tão engraçado. Falavam isso muito da Kátia também. E tô eu aqui fazendo tanto sucesso sem ser essa personalidade tão extravagante que a Kátia tem. A Kátia, ela é uma personalidade que grita e consegue expansiva. Eu sou interessante sem ser expansivo, mas eu concordo que eu uso o humor. Mas eu não sei se eu sou tão engraçado. Teve uma vez que o Marcos Marques falou para mim, você é o cara sem graça mais engraçado que eu já vi. Ou seja, naturalmente eu não tenho graça. Mas eu sei usar a analogia, eu sei quebrar a expectativa e acaba que eu faço a pessoa rir. Mas eu não sou uma personalidade humorística muito demais, né? Se você for ver, pelo contrário, sou meio tímido, fechado, pouco expansivo. Né? Não precisa ser bonito, definitivamente. Dá uma olhada na chapa aqui, né? Não ajuda. Não precisa ser artista, não precisa ser muito inteligente, só não pode ser preguiçoso. Então, quando a gente buscou essa associação que a gente achou aqui, a gente achou rápido que foi a do abrir um fogão novo, né? Mas a primeira que eu botei também, eu acho que é muito boa para você, que é a parada da planilha. Vou contar uma para vocês aqui que é segredo, que isso aqui é só para quem compra o Lightcopy, mas eu vou passar para vocês. Que a gente está fazendo uma nova atualização do Swipe File do Lightcopy e eu soube os meus melhores anúncios que mais convertem, publico dentro dessa plataforma e ainda comento eles. E eu tenho um anúncio que converte pra caramba. E sabe o que tem nesse anúncio? O quê? Uma planilha. E no anúncio eu estou usando a planilha, aparece o meu rosto aqui no cantinho, e na planilha eu estou fazendo um cálculo, e ele é um cálculo polêmico. Eu falo assim, olha só esse anúncio, gente, não é à toa que deu certo, mas é assim. Quanto custa a vida de uma pessoa para ter um padrão de vida relativamente confortável, não é luxuoso não, um padrão de vida relativamente confortável. Aí eu abro a planilha e falo assim, quer ver? Até tem ela aqui, vamos ver com vocês o que vocês vão achar aqui. Olha esse anúncio. E você pode usar uma coisa parecida, é lógico que no seu mercado, né? E vocês vão ver o poder do detalhe, tá bom? Agora vocês vão entender o poder do detalhe. Não ser copião. Não, mas você vai ver como o detalhe faz toda a diferença, né? Olha como é que é o poder do detalhe. Eu podia chegar e fazer assim, quanto custa a vida? Aluguel, condomínio, não sei o quê. Aí eu botei aqui, aluguel, R$3.700. Só nessa, meu irmão, eu já arrumei uma confusão generalizada. Porque, meu Deus, 3.500 de aluguel é muito, realmente é pouco. Para quem mora... Cara, já vai dar um monte de comentário. Condomínio, R$500. Academia, R$200. Gasolina, R$1.000. Mercado, R$2.000. Lazer e restaurantes, R$1.000. Plano de saúde, R$600. Aí eu botei aqui, spa. Por nem todo mundo vai no spa, mas eu botei R$400. Energia e gás, R$300. Escola do filho, deu R$2.000. E aí eu fui buscando outras coisas que são interessantes que as pessoas fazem, mas que não está na lógica normal, né? Por exemplo, o spa, né? Mas eu fui colocando outras coisas. Vão chutando aí coisas que eu coloquei. Academia já tinha. Academia já foi. Jantar. Então, esses vão ser os padrões mais lógicos. Você vai ter que botar uma coisa que você gasta, mas ninguém tem coragem de falar, ou que é meio atípico, mas que todo mundo gasta mesmo assim. Ele botou viagem. O meu gasto, essa coisa supérflua é comprar tênis. Eu amo comprar tênis. Então, boa, tênis, você vai botar lá R$400 por mês. A neguinha já vai. Cabeleireiro, pet shop. Terapia, sex shop. Você tem que botar um elemento engraçado, gente. Vocês estão muito com a cabeça... Sex shop aí, ó, saiu sex muito shop bom. é boa.
Aí sim, sex shop. Mas tem uma que é engraçada. Depilação, eu botei aqui. Depilação para homem, a galera começou a rir, o nego vai comentar muito isso nos comentários, entendeu? E aí eu fiz várias planilhas diferentes, cada uma mais diferente que a outra, e aí eu boto que o valor máximo dá R$11.700 mínimo para você viver uma vida confortável. E aí eu já falo, eu não estou dizendo que é uma vida ruim, não, eu estou dizendo uma vida confortável, que você tem muitas coisas. Porque ter uma vida super apertada, você já tem. Né? Com 3, 4, 5 mil, você vai viver uma vida apertada. Para viver uma vida confortável, você vai precisar pelo menos uns R$12.000. Só que eu sei que você não está com esses R$12.000 por mês. E caso você queira aprender uma fonte para ganhar mais dinheiro, a internet é uma boa opção, clica aqui. Então, olha como foi interessante. E olha como eu entrei dentro do cotidiano da vida das pessoas. Sim. Olha como a galera botou Botox, farmácia, OnlyFans. Então, olha só como foi super interessante. Olha como eu engajei muito dentro de um anúncio de vendas. E as pessoas, cara, comentam e não sei o quê. Então, vamos fazer um de planilha sua? Qual que é uma planilha que está no dia a dia de quem tem restaurante? É estoque. Acho que é que mais pecam, que menos fazem. Então, vamos fazer uma planilha de estoque interessante, que nem eu fiz aí, vai. De insumo, aí vamos tentar pensar numa planilha, vamos fazer melhor, que a gente pensa numa planilha que vai funcionar melhor, que seria a planilha de gasto, né? De custo fixo, variável, de fluxo de caixa. Boa. Planilha de custo de custo, você vai começar um anúncio assim, ó. Planilha de custo de fluxo de caixa para quem tem negócio de alimentação. Olha só como é que você já começa na parte 1 do anúncio. Cara, na boa, imagina quem tem esse negócio não vai. Na hora, você só falou isso aqui, a pessoa vai fazer assim. Já vai, concorda? Já vai... Agora, olha a diferença. Gente, olha a diferença desse anúncio do planilha de custo fixo para quem tem negócio de restaurante. Para o outro, assim, se você quer ter liberdade financeira, liberdade geográfica para poder curtir a sua vida enquanto o seu restaurante roda, clique no link abaixo. Olha a diferença. Consegue perceber a diferença? Você chega a estar com uma cara de engraçada aqui, não sei o que você está pensando, mas é diferente. Então vamos ver, o que é a primeira coisa que você botaria nessa planilha? Aluguel. Tá, eu vou começar diferente. Eu vou começar a lógica dessa sua planilha levemente diferente. Tu pode? Ao invés de você botar o que tem na planilha, você vai botar os negócios da planilha, você vai botar o que tem que ter nessa planilha. Então eu vou botar assim. As categorias de entradas das planilhas. Então vai ter a primeira parte ali, vai ser entradas. Então, quais são os tipos de entrada que tem no negócio de restaurante? De fluxo, você diz de receita? De receita, Quais são as receitas que um restaurante tem? Venda, basicamente. Só venda? Só venda. Não sei, tô perguntando. Só venda. Então bota assim, receitas, vendas. Despesas. Aí você vai colocar as despesas. Quais são as despesas que tem no restaurante? Aí são as despesas fixas, aluguel, energia, folha de pagamento, prolabore, que ninguém faz, né? Mas a gente bota. Que mais? Aí tem os variáveis, que são os insumos, porque aí depende. Quando você vende mais, você gasta mais. Quando vende menos, gasta menos. Mas aí os variáveis são equipamentos, investimentos. E aí dá para colocar também os gastos com equipamento quebrado, por mau uso. Ou equipamento ruim, que você tem que repor. Tá. Existe algum nome de categoria dessa planilha que você que inventou? Não. Eu inventaria. Nossa, eu inventei nome para tanta coisa, verdade. Porque você fala assim, cara, dentro do fluxo de caixa você vai ter os normais, os custos fixos e variáveis. Dentro dos custos variáveis nós vamos ter funcionário, prolabore, não sei o quê. E tem esse aqui que ninguém olha. E quando olha, o mundo cai. Esse aqui são os que eu chamo de gastos invisíveis.
Toda empresa tem, sabe? Os gastos invisíveis comem a margem de lucro da sua empresa. Os gastos invisíveis do nada aparecem na sua vida e você fala, meu Deus, é o que faz a gente quebrar, é o que faz o lucro ir embora, é o que faz... Então você vai inventar a categoria gastos invisíveis. O que são os gastos invisíveis? Prejuízo. Desperdício. Desperdício de insumo por funcionário, ou seja, por mau armazenamento, ou por mau manuseio. Equipamento quebrado, que às vezes ficou obsoleto num canto ali, também faz gastar dinheiro. Estoque faz gastar dinheiro, porque você tem um estoque em demasia, ou seja... Você não está prevendo, né, que vai ter que trocar o fogão. Não entra dentro da planilha dela, não. Que ela não está prevendo alguns impostos. De repente cai uma bolada de imposto que ela não viu. Então, como é que ela já vai conseguir prever, inclusive, até os impostos, a troca de máquina, manutenção, não sei o quê. Aí agora sim, qual que é o problema desse anúncio? Você diz a urgência oculta? Não, do anúncio como um todo. Aparente problema. Ele não é um problema, na minha opinião, mas qual que é o aparente? Muita gente falaria, ai, mas esse anúncio é muito técnico. Para quem está no ramo, eu acho que não. Exatamente isso, cara. Para quem está no ramo, isso não é chato. Para quem está no ramo, isso é maravilhoso de conversar. Então, alguém botou a palavra que eu adorei. Isso é chato. Falar de elemento literário, de hipérbole, de onomatopeia, de ironia, sarcasmo, exagero, é chato. Para quem não entende. Pô, a gente matava a aula de português. Isso tinha na aula da 8ª série do português. A gente aprende coesão, coerência. Isso é aula do Enem. Mas, para quem está querendo aprender sobre copy, sobre comunicação, sobre esses trocadilhos, sobre esse poder de brincar com as palavras, isso é maravilhoso. Sabe qual foi a página que mais converteu no meu lançamento do Light Copy? A página era assim, aprenda com brincando palavras. E embaixo eu botei, se você conseguiu formar uma frase que faça sentido com essas palavras, parabéns. Você tem uma capacidade imaginativa suficiente para participar do Light Copy e tal. Foi a que mais converteu. E a galera falou, Leandro, eu achei meio tosco. A galera do meu time aqui, a galera que tava... Eu falei, não, mas pode botar no teste AB. Eu acho que a gente pode testar isso. E adivinha qual foi a que mais vendeu? Mais converteu o lead? Foi essa. Por quê? Porque parece chato, mas para quem... E que tipo de lead vai atrair? O lead que aprende a brincar com as palavras. Quem quer brincar com as palavras? Quem gosta de ler, quem gosta de comunicação, quem gosta desse trocadilho. É gostoso quando alguém faz uma brincadeira com as palavras e consegue gerar uma sensação, um sentimento, alguma coisa assim, né? E essa brincadeira fez com que as pessoas se sentissem inteligentes, né? Parabéns, se você conseguiu. E ela acho que foi um enigma super fácil, mas eventualmente ele era para quem é meio nerd, mas no seu caso, a pessoa que tem um negócio de alimentação, quando ela ouve a palavra planilha de custos, planilha de fluxo de caixa, para isso ela liga uma antena. Você ignoraria isso? Pode ser sincero. Fala, eu ignoraria. Né? Não ignoraria, porque na época que eu precisava era o que eu mais buscava. Então acho que quem está buscando e quem está ali vai ficar interessado. Mesmo quem tenha uma vida organizada, a pessoa quer saber sempre mais, deixa eu ver referência. Entendeu? E isso já te mostra e já te posiciona e já te... Você aparece como o quê? Olha a diferença suave do Light Copy para o prometedor. Nesse caso, você está argumentando e você está levantando premissas sobre o modelo de negócio e a pessoa olha e fala assim, nunca pensei por isso antes, nunca tinha imaginado, não conhecia. E do outro jeito a pessoa olha e fala o quê? Mais um. Nem mais um, ela fala uma coisa pior na cabeça dela. Outra vendedora de curso. Puta que pariu. Nossa, lá vem vender curso. Desse outro jeito ela não fala vendedora de curso. Alguém botou a palavra autoridade. Palavras que vocês vão riscar da cabeça de vocês. Autoridade e criatividade. Risca. Isso aí só fode com o cérebro de vocês. Porque aí você fala, eu tenho que ter autoridade. Esquece, você não tem que ter autoridade. Você só tem que trazer
uma conversa relevante que prende a atenção. A autoridade é consequência, não é, não é pré-requisito e não é algo que você vai em busca de. Nada que eu faço eu busco autoridade. Nossa, eu quero fazer isso para ter autoridade. Não, é zero. Eu tô zero me preocupar. Porque toda vez que você bota a maldita palavra criatividade, a maldita palavra autoridade dentro do seu processo, você vai travar. Eu preciso ser criativo, já vai ser menos. Eu preciso ter autoridade, já vai ter menos. Criatividade é a consequência do exercício que nós estamos fazendo aqui. Eu estou sendo muito criativo aqui ou eu estou trabalhando a ideia? Você está trabalhando a ideia. Então, acho que trabalhar a ideia não é criatividade. Eu acho que, consequentemente, sendo criativo. Eu acho que tem muito esse lance. O que me traz segurança, eu nem me preocupo tanto nessa questão de autoridade, porque aprendi com você. Mas eu acho que tem muito essa coisa do tentar usar a minha história e tentar usar a minha experiência para copy, para tentar anunciar isso de um jeito leve, que eu sou... É aquela coisa, eu não sou naturalmente engraçada, mas eu tenho essa coisa de fazer uma piadinha. Então, eu estava tentando encontrar um texto, escrever um texto que eu conseguisse atrelar a minha história, mostrar como eu consegui, e se eu conseguir, né, saindo de onde eu saí, começando do jeito que eu comecei, qualquer pessoa pode. E eu não estava conseguindo encontrar os elementos da premissa, de não precisar... A gente pode fazer. Você quer que eu te ensine a ser engraçado mesmo sem ser? Como? Então nós vamos fazer um exercício de humor aqui. Topa? Topo. Ó, então a primeira coisa para você fazer uma piada ou qualquer coisa, você precisa de um tema. E você pode botar essa piada onde você quiser, tá? Você pode botar essa piada no vídeo de vendas, na página de vendas, no anúncio. Quer ser? Alguém botou naturalmente. Você não vai ser naturalmente, não. Porque para ser engraçado naturalmente, você precisa de talento. Tipo, eu acho que o Tiro Lipa, ele não tem... Eu não sei se tem técnica. Eu acho que até tem. Mas ele é muito talentoso, né? Ele abre a boca, você olha pra cara dele, ele nem fala nada, ele é talentoso, né? Eu, no meu caso, não sou, e às vezes muitos de vocês não são, mas mesmo assim a gente consegue criar humor e consegue criar piada, né? Então a gente vai tentar fazer sem ser pelo talento, a gente vai fazer pela força da cabeça funcionando, pode ser? Pode ser. E eu também não estou desmerecendo a cabeça funcionando de quem é talentoso. Muitas vezes quem é talentoso também quebra a munheca, usa a munheca escrevendo. Mas vamos lá. Uma coisa que você me falou aí que eu acho que é um prato cheio para fazer piada, sabe o que é? Irmão. Eu tenho 16 irmãos. Não vai faltar irmão para fazer piada, então, né? Porra, só o fato de ter 16 irmãos é muito massa para ter piada, né? Só que você, cara, virou sócio do irmão e brigou com o irmão. Então, olha só como é que... É uma piadinha. E ela não precisa ser ultra engraçada para deixar o seu texto mais leve. Para deixar o seu texto mais light, né? Por exemplo, o segredo para você fazer isso, o segredo da risada... Você sabe por que alguém ri? Não. Vou te contar por que alguém ri. O sorriso, a risada, o humor, ele é uma reação do cérebro não conseguir interpretar uma quebra de padrão muito abrupta. Então, quando tem alguém andando, se essa pessoa tropeça, ela quebra um padrão. Ele está andando normal, tropeça e seu cérebro... Ele não pensa, vou rir para sacanear. Ele simplesmente não conseguiu associar bem e ele ri. Ele, opa, não entendi. O seu cérebro... E ele ri, entendeu? Então, o segredo é você deixar para o final a invertida. Então, você estava falando assim, cara, eu comecei o meu negócio de... Você começa sério, você nunca começa uma piada rindo, gente, eu vou contar uma piada muito engraçada. Não, porque aí ninguém vai rir. Você vai chegar e vai falar assim, cara, comecei o meu negócio de hamburgueria, precisava empreender, e aí eu fiz uma decisão e chamei o meu irmão. E a gente começou a trabalhar, e a gente fez uma coisa que todo irmão faz. A gente brigou. Cara, não é muito engraçado, mas ela não ia esperar. Ela ia falar, a gente fez uma coisa que todo irmão faz. E aí, de repente, a gente brigou. E aí depois você exagera mais. Mas a gente não brigou assim tanto também. A gente começou a brigar, aí você exagera de novo. No minuto 2. No minuto 2 a gente já brigou. Aí depois a gente continuou trabalhando mais um pouquinho. No minuto 5 a gente brigou um pouco mais.
E aí a gente brigou. E a gente brigava por vários tipos. Aí você vai fazer uma lista de tipos de coisas para brigar. Agora vamos fazer uma técnica, lista de coisas para brigar com o irmão. Fala aí. Nossa, a gente brigava por tanta coisa. Vai falando, a lista que é engraçada. Esqueceu a lâmpada do salão acesa. Ele esqueceu a lâmpada do salão acesa. O que mais que ele fez? Não desligou o computador, não desligava o computador. Não desligava o computador. Para carregar. Tá, agora eu vou te contar uma outra técnica, essa eu ensino dentro do Lightcop, que é muito fácil. Você vai falar duas normais, que todo mundo está esperando, e uma que ninguém está esperando. Sim, ele não desliga o computador, esquece as luzes acesas. Agora fala uma outra completamente maluca, que não faz nenhum sentido. Putz, ele queria fazer pipa na hora que a loja estava funcionando. Queria fazer pipa, ele queria confeccionar pipa. Como é que chama pipa aí? Mas é engraçado, mas não é tão engraçado. Eu sei, pipa é papagaio, né? Mas vamos botar assim. Meu irmão, ele fazia coisas assim, cara, que era, tipo, me irritava um pouco. Por exemplo, ele esquecia as luzes apagadas, ele não lavava as louças no momento certo, fumava maconha na frente dos clientes. Então, assim, alguma coisa muito inesperada, né? Tipo, meu irmão fez três coisas que me irritam muito. Sei lá, não apaga a luz, não sei o que, transou com a minha melhor amiga. A última é sempre muito fora do padrão, entendeu? Alguém botou, cagou e deixou a loja fedida. Então, assim, toda vez... E aí você vai falar, tá vendo? Vocês deram risada. Parece que essa piada é muito sem graça, mas quando a pessoa não tá esperando, ela tá vendo um vídeo, ela dá um sorrisinho. E aí depois você continua com a lista. Vamos fazer outra lista de coisas que o irmão faz, mas não o seu irmão faz na sua loja, mas coisas que qualquer irmão faz que são irritantes. Fala aí, gente. Eu acho que no banheiro não dá descarga. Nossa senhora, seu irmão é nojento assim? Meu Deus do céu, coitado, tá sendo exposto. Suja a tampa do vaso. Uhum. Você é irmão ou marido? Você casou com seu Deus me livre, meu namorado não faz essas coisas, não. Vamos, o que mais? É nem louco. Acho que, como irmã, eu que tenho um monte de irmão, tenho uma série de coisas pra falar. Irmã que pega coisa sem pedir, que pega roupa emprestada sem pedir, já pegou o carro, a moto sem pedir. Vamos lá, vamos fazer uma outra engraçada que você vai fazer. Cara, coisas que meu irmão fazia que eu odiava. Pegava as coisas sem pedir, não fechava o caixa. Cara, ele fazia um monte de coisa. Assim, tem coisas que meu irmão faz que eu detestava, tipo nascer. Então, você sempre vai fazendo uma lista e você bota normal, normal, sem sentido nenhum. Né? Tipo, tem coisas que meu irmão faz que eu odeio, nossa senhora. Ele quer aparecer toda hora, ele quer ser sempre o melhor em tudo, ele sempre tá certo, nunca vi tá errado, tem que estar certo em tudo. Cara, ele faz umas coisas, tem uma das coisas que eu detesto, é que ele parece muito comigo. Ele não parece, tipo, não tem culpa, né? Então, o humor, agora sim, olha como é que a gente tem técnica. Essa a gente ensina no Lightcop, né? Chama setup e punch. 2 pra lá, 1 pra cá. Você manda 2 pra lá, 2 pra lá. Alguém botou. Meu irmão, cara, não sei, eu olho pra ele, alguém botou uma engraçada aqui. Ele faz coisas que me irritam muito, tipo, ele respira. Né? Ele existe. Então, assim, quando você bota... E lembra, tá vendo que se você não precisa ser super engraçado pra usar essa técnica? Né? E aí, por exemplo, você tem 16 irmãos, você tem muita piada pra isso. Tipo, você esquece o nome dos irmãos. Não tem como lembrar o nome de 16, né? Então você vai botar... Às vezes a gente troca o nome. Troca o nome, né? Tipo... Fala metade de um, metade do outro. Você lembra que não é aquele, vai falar, você fala o nome tipo, certo. Você também pode, assim, essa é uma técnica também. Quais os benefícios de ter muito irmão? Porque você teve que fazer o restaurante por causa disso, sabe? Sua mãe tinha um restaurante logo de cara. Pronto, já vira uma piada. Então, isso também é técnica que eu ensino no Lightcop, que é a técnica dos estímulos opostos. Tipo, é oposto, cara. Ter muito irmão é muito trabalhoso. Então, qual é o
ponto positivo de ter tanto trabalho. Que a minha mãe já começou a ter restaurante, porque tinha 17 filhos. O primeiro restaurante que a gente teve foi a casa. A nossa casa era um restaurante, né? Então, isso gera humor, mesmo sem você ser super talentosa. E quando você estiver contando a sua história, você podia contar assim: eu sou uma mulher em que aí a minha mãe tinha 16 irmãos e a gente... Não, é quando você conta de um jeito, usando uma técnica literária, e o nome dessa técnica chama estímulos opostos, que era para ser uma coisa que era negativa, você transforma em positivo. Você arranca eventualmente um sorriso, ou eventualmente a pessoa às vezes não precisa nem rir, não precisa ser morrendo de ser engraçado, mas a pessoa fala: nossa, é verdade, o primeiro restaurante era a casa dela mesmo. Assim, não tinha como ser diferente. A minha casa funciona. Por que eu fiquei tão boa de restaurante? Porque a minha casa era uma gestão. A minha mãe tinha que gerir uma cidade ali na casa dela, né? Então, eu aprendi liderança. Você é a mais velha, mas nós tem cara de ser mais, não tem as mais novas, né? A antepenúltima. Na verdade... Fala assim, eu tenho tanto irmão que não dá pra ter irmão do meio, né? Que, tipo... Não sei. Eu sou a antepenúltima, mas assim, por exemplo, na minha cópia, o que eu tava justamente contando a minha história, mas estava mais pro down, assim. Você acha que eu consigo usar, por exemplo, o meu pai faleceu, né? Eu tenho 16 irmãos, são 10 irmãos par de pai, 6 irmãos par de mãe. Meu pai faleceu em 2016. E tem o lance da briga também. O que eu estava usando na copy para poder falar? O porquê que eu comecei a empreender, que era justamente para quebrar o paradigma, justamente para quebrar o padrão da família, porque as mulheres da minha família, né, as minhas irmãs, elas meio que cresceram, casaram e viraram dona de casa. Eu fui a primeira que fui para a faculdade dos 16, então assim... eu acho que isso é legal. Isso é a parte normal da história, que você está contando sem elemento literário. Então, quando você bota o elemento literário, essa história ela vai ficando mais interessante. Por exemplo, você pode... E aí tem que ver até quando você tem liberdade para brincar com seu pai, quanto tempo ele faleceu, enfim. Mas ele teve muito filho, né? Então você pode falar: cara, meu pai teve muito filho, ele faleceu e eu aprendi muita coisa com meu pai. O meu pai era um homem muito sábio, mas tinha uma coisa que ele assim, morreu sem saber fazer. Usar camisinha. Isso ele não... Então, assim, quando você faz isso, você vai por um lado e você tira completamente a lógica, a pessoa dá um sorriso, depois você fala coisa séria. A arte de comunicar e para baixo o sentimento da pessoa foi o que eu acabei de fazer com você. E parece ser muito difícil o que eu fiz aqui. É porque você tem... Mas é porque eu já sei que tem que ter... Ó, a galera riu. Eu já sei que tem que ter isso. Então, quando eu entro dentro... Aí, o poder do checklist. Quando eu entro e vou ler essa história, eu vou botar a história inteira e eu vou perguntar: qual elemento literário que tem aqui? Aí eu vou olhar. Tem exagero? Tem estímulos opostos? Tem setup punch? Tem lista? Tem tal coisa? Tem tal coisa? Se tiver, essa copy ela vai prender a pessoa do início ao fim. Por exemplo, essa da lista, a pessoa não vai embora porque ela quer saber os motivos. Ela quer saber, sabe o que? O tanto de gente tá rindo da do camisinha. Tá vendo? Ninguém esperava, por isso que elas estão rindo. Eles devem estar rindo fisicamente mesmo. Quem riu fisicamente, não riu só no kkkk. As pessoas riram. E eu não sou muito engraçado, não falei engraçado, não fiz uma entrega, mas eu usei uma técnica. Eu levei a pessoa, é igual mágico, eu levei a pessoa para pensar para cá. Tipo, nossa, eu aprendi muito com meu pai. Tá todo mundo pensando que você vai dar uma lição. Mas tem algo que meu pai nunca aprendeu na vida dele. E a pessoa vai falar: o quê? Usar camisinha. Com 16 filhos, era um hábito que, claro, converteu, a pessoa riu. E aí, depois que ela riu, ela não quer ir embora desse vídeo. Porque sabe por quê que é bom essa coisa? Porque ela vai pensar assim: qual vai ser a próxima? E você quer mais disso, porque isso fez você sentir o quê? Vontade de querer mais. Fez você sentir bem, você sente prazer. Quando você ouve um negócio desse, você sente prazer. Por quê? Porque o seu cérebro ele sente prazer nessas pequenas invertidas, nessas pequenas antíteses, nessas pequenas brincadeiras com as palavras, nessas indas e vindas. Porque quando a gente só tem uma palavra séria e que nós vamos do início ao fim, meu pai tinha 16 filhos e eu fui a primeira mulher da família que teve a capacidade de não querer virar dona de casa e todas as outras irmãs foram para tal lugar. E aí eu falei que eu vou empreender e sou uma mulher batalhadora brasileira que empreende e fiz o meu primeiro restaurante, criei as planilhas. A galera
Até vende, não tem nada de errado, mas quando você vai colocando, beleza, onde eu vou botar uma antítese, onde eu vou botar uma frase de efeito, onde eu vou botar elementos de crônica, onde eu vou botar detalhe, onde eu vou botar detalhe cênico, onde eu vou fazer ela imaginar, onde eu vou fazer ela sentir cheiro. Todas essas pequenas pitadas deixam a sua comunicação mais hipnotizante. E aí a pessoa gosta de você, não vai embora do vídeo e ela fica com mais vontade de comprar. Porque agora ela sente algo, né? A light copy, ela é tão forte que ela parece inofensiva. Ela parece que você não está fazendo marketing. E quando você faz o marketing, ele se parece tão forte que ele fica mais fraco. Sim. Porque, cara, nossa, como é que ela está querendo vender? Como é que ela está jogando? Tem outra coisa, um outro elemento que eu ensino no Light Copy que chama autodepreciação. Então, quando você começa a falar de você, olha que coisa louca. Quando você começa a falar de você muito bem, tipo, eu fui a única das minhas irmãs que não virei dona de casa e fui empreender. O que parece? Uma coisa que eu não sou para início de conversa, porque eu nem levo, e eu faço justamente na depreciação. Não, eu entendo. Mas parece mais pedante. Não estou te criticando, não, tá? Desculpa. Não. Mas é um pouco pedante. Nossa, como eu fui. Parece, às vezes vem uma mulher que é dona de casa e ela vai falar assim: nossa, mas eu sou dona de casa, ela que só quer ser melhor que as outras irmãs dela. A pessoa vai interpretar por esse lado. Agora imagina que em vez de você fizer isso, você usar uma autodepreciação. Anota essa aí, todo mundo. Antes de falar bem de você, ou logo após de falar bem de você, fale mal de você mesmo. Então, ao invés de falar assim, nossa, como as minhas irmãs não tiveram iniciativa e viraram dono de casa, você falava assim, nossa, eu sempre admirei minhas irmãs e eu não tinha talento. Tudo que eu fazia em casa, eu ia fazer um bolo, o bolo parecia que tinha tido um terremoto no dia que eu fiz um bolo. Não é possível. Eu ia fazer um pudim, eu ia dar o pudim. Uma vez eu fiz um pudim que o gato se recusou. Eu dei o pudim pro gato, o gato olhou, cheirou e foi embora. Olha aí, você criou uma imaginação. E aí, a pessoa agora te adora porque você está frágil. Eu não sabia nada, mas não tinha uma coisa que eu dava certo. E aí, depois eu descobri, na verdade, que eu era ruim nessas atividades, mas eu era boa em criar. Por isso que meu pudim era ruim, porque eu queria criar um pudim novo. Só que aí você contou de uma maneira diferente, usando uma técnica. Então, quando você estiver vendo sua copy lá, você fala assim, pô, tô falando muito bem de mim. Quando eu vou falar de mim, o que eu posso fazer no final para aliviar isso? Falar um pouquinho mal de mim, me depreciar. Entendeu? A autodepreciação é uma ferramenta literária. Assim, vários grandes comunicadores se depreciam porque eles sabem que falar bem demais de você. Aí como é que a galera já pegou os exemplos? Eu sou tão ruim que uma vez eu queimei o miojo, né? Aí você pode fazer uma linguagem fantasiosa. Tudo tem no Light Copy. Vamos fazer uma linguagem fantasiosa assim. Eu sou tão ruim que o miojo teve que mudar a embalagem dele. Porque na embalagem do miojo fala assim, é simples de fazer, qualquer pessoa consegue, menos Leandro Ladeira. É mentira, é óbvio que o miojo não fez isso. Mas quando eu coloco isso, eu faço uma inversão, eu sou tão ruim que eu errei a gelatina. Olha como é que a galera tá gostando. Então, olha só como a sua comunicação... E assim, aí você pensa, Leandro, mas eu vou ter que criar isso o tempo todo? Não. Se durante um vídeo de 30 minutos você fizer 5 elementos cômicos, você capturou a pessoa no vídeo do início ao fim. O importante é que no minuto 1 tenha pelo menos um. No minuto 2 você já começa com isso. Às vezes é um elemento sempre. Sabe como é que eu comecei o vídeo que eu explicava sobre a oferta do Light Copy? Eu começava assim, ó. Nossa, peraí. Gente, tem um babador aqui que é o que eu vou te falar agora vai ativar as glândulas que emitem saliva e você vai ficar salivando com muito desejo de comprar. Cara, é meio esquisito, ninguém vai embora do negócio aqui. Aí você fala, e o Leandro é um gênio que pensou isso. Não fui eu que escrevi essa cópia.
Esse lançamento eu fiz questão de fazer com a galera aqui da empresa, de eu não ter escrito nenhuma copy para provar que não se precisa ser o Leandro Ladeira criando. Então foi uma galera que estava começando a escrever copy. Mas uma coisa eu fazia: vocês são obrigados a usar o checklist durante o processo. Então ele entra, o início tá fraco? Tá. Aí às vezes o cara vinha, olhava e falava: você usou o checklist? Aí o cara, Cara, 100% das vezes que não usava, ficava meio mais ou menos. Quando usava, ficava bom. Às vezes a pessoa podia até não estar tão forte, mas tinha um tempero, sabe? E aí, eventualmente, eu podia exagerar mais o tempero, arrumar, ter mais ideia. Mas na maioria das vezes que a gente tem esse tipo de reunião para ter essas ideias criativas e muito loucas, as ideias mais legais não vêm da minha cabeça. Eu só sei dirigir e deixar as pessoas cuspirem ideias boas. Muito legal. O que eu queria saber de você, na verdade, a respeito do Light Copy é até onde ele vai. Porque, assim, tem os elementos da comunicação que a gente tem que fazer, então tem que fazer essa parte introdutória, contar uma história lá do jeito que você ensinou. E até onde eu levo ele, porque, por exemplo, tem aquela parte que eu preciso dar aula. Aí ali eu fico mais séria, certo? Não precisa. Não precisa. Você, sempre que couber um elemento literário, ponha. Às vezes eu ponho aqui sem nem planejar, porque eu fiquei tão bom em pôr que eu, sem nem planejar, eu ponho. Se couber, coloque. Você assiste os meus cursos? Sim. Tem gente que fala, é melhor que Netflix. Por quê? É um atrás do outro, porque é interessante. A gente gosta de ficar assistindo e pegando A taxa material de ali. retenção do curso é altíssima. Ó, faço parte do Clube e é surreal de bom. Você já está no Clube também? Não. Clube é o nosso clube de cópia. A gente pega num filme, num livro, numa série, numa revista, os elementos literários. Eu ia ter, mas eu não sabia que já estava tendo. Quem entrar no Light Copy, nessa oferta, ganha o Clube. E o Clube custa tipo, acho que é R$ 90 por mês. Você vai ganhar de graça R$ 90 todo mês se entrar nessa turma do Light Copy. E aí lá é basicamente a gente vê um livro e fala qual elemento literário ele usou aqui. O próximo livro que a gente está lendo é As 100 Melhores Crônicas Escritas por Brasileiros. Aí a gente pega a crônica, eu já peguei, tá todo mundo lendo o livro, eu tô rabiscando. E aí eu pego a crônica e falo qual elemento literário ele usou aqui. Qual elemento literário ele usou aqui? Qual elemento literário ele usou aqui? Como a gente poderia... a gente pega uma crônica de alguém lá e a gente fala, como a gente consegue exagerar mais? E a gente começa a fazer um exercício. Aí sabe o que eu vou fazer nessa próxima? Eu vou pegar a crônica e tem um personagem que ele fala pouco. Aí eu vou falar, vamos a gente continuar escrevendo a crônica desse cara e vamos a gente dar voz para esse personagem. E a gente começa a criar um exercício de escrever uma crônica do Fernando Pessoa. Imagina você se metendo... Cara, é maravilhoso, porque você vai ativando seu cérebro a poder pensar. E a gente acha que nosso cérebro não pode pensar. O nosso cérebro ele foi feito para preencher campos em brancos. Descubra como você pode ter liberdade financeira, liberdade de dinheiro, liberdade de tempo para viver o seu restaurante faturando até R$ 50 mil por mês, mesmo que você esteja no começo e não tenha tanto dinheiro para investir. Assim que o nosso cérebro foi treinado para fazer. E o que eu quero é destreinar o seu cérebro. Eu quero falar assim, vamos fazer um exercício simples aqui, um exercício de estímulos e opostos? Me dá problemas que a pessoa vai ter depois que comprar o seu curso. E ter resultado com ela. Não vai ter muito problema, na verdade. Ela vai ter que resolver os problemas à distância. Então o telefone dela vai tocar muito. Sai daí. Você vai tirar problema gigante, inventa problema. Coisas negativas que alguém que ganha muito dinheiro tem. Porra, muita responsabilidade. Hoje, meu maior problema vai para um lado, tempo, falta de tempo. Vai para um lado sarcástico, irônico, seja debochado. Assim, cara, você vai ter que começar a ficar recebendo ligação desses caras de corretora da XP. Nossa, esses caras vão descobrir que você tem Acontece comigo. Nossa, esses caras vão ficar falando, nossa, onde você... Nossa, tem um minuto do seu tempo? Meu Deus do céu, esses caras vão ficar te vendendo debenture demais. Outra coisa, você vai ter que reformar toda a parede do seu escritório. Porque você não vai ficar botando aquela do seu escritório, não, perdão, você vai ter do seu restaurante. Porque você não vai ter coragem de botar aquelas placas de prêmio
do melhor restaurante da cidade, revista Veja, não sei o que, na parede normal. Você vai ter que pintar tudo. Ó, você vai ter que remontar o seu TripAdvisor de tanta, né? Você vai ter que lidar com a inveja dos amigos. Porque seus amigos hoje adoram você porque você tá toda pobrinha com um restaurante fudido, eles gostam de ir lá e falar, vou dar uma ajudinha. Agora você vai ver no olhar das amigas a inveja, meu Deus, olha o restaurante dela, tá indo bem, né, amiga? E você ainda vai olhar na cara dela e falar, não precisa pagar hoje não, hoje é por conta da casa. Nossa, aí você entra dentro de um lugar diferente, entendeu? É esse lance de mexer com o sonho, né? Eu acho que tem muito essa coisa do lúdico. Alguém falou assim, Ladeira, ela não tem cara de debochada. Duas coisas sobre isso. Quanto menos a pessoa tem cara de debochada, mais o deboche é inesperado. Quanto menos a pessoa é engraçada, ou quando ela usar, mais isso funciona. Porque se vem um cara todo pateta, palhaço, tá todo mundo esperando, ele tem que ser muito engraçado. Quanto menos ele é, mais vai colar o deboche. E segunda coisa, eu acho que ela tem uma puta cara de debochada. E eu sou debochada. Eu acho que vocês... Eu não sei, bota aí nos comentários, mas na minha cabeça ela já é engraçada por si só. Quando você ligou a live, eu já senti você com a energia pra cima, pra ser... Agora, se fosse... Às vezes tem o Gustavo Cerbasi, que é o cara casual inteligente. Se ele solta uma, meu Deus, todo mundo vai... É muito mais inesperado. É muito mais engraçado uma piada que vem da boca do Drauzio Varela do que da boca do Whindersson. Porque a do Whindersson a gente já tá esperando. É muito mais difícil pro Whindersson fazer, porque quanto mais famoso é um humorista, mais difícil fica a carreira dele. Quanto mais no início tá, menos... Então, assim, hoje é mais fácil, mais difícil pra mim. Porque os caras já vêm na minha palestra esperando. O Ladeira é engraçado. Fudeu. Quando eu ia com a cara de mais trouxa ali, com a mãozinha no bolso, e contava uma, neguinho morria de rir. Então... Cuidado com esses estereótipos. E outra coisa, não necessariamente você precisa ser uma engraçada do início ao fim. Alguns elementos crônicos não tem graça nenhuma, como por exemplo a antítese. Eu tenho vários exemplos de antítese que não tem graça. Eu vou explicar só sobre antítese nas aulas da semana que vem. Vocês vão ver, meu Deus, cara, faz sentido. Não teve graça nenhuma, mas eu senti prazer em ouvir. E eventualmente tem graça, e eventualmente tem só a imaginação por si só. Às vezes é só o diálogo. Vamos fazer só para matar o negócio da graça. Vamos fazer um diálogo que não tem graça nenhuma, mas que traga relação interessante, seja usando light copy aqui com você e seu irmão. Uhum. Então, me conta o dia que vocês brigaram feio. Eu cheguei na loja, eu tinha dito pra ele que não podia pegar o dinheiro da loja para pagar a conta de telefone dele, porque o dinheiro da loja era da loja, não dele, não meu. E ele estava sentado na mesa e ele falou assim, olha só, o negócio é o seguinte, decidi que eu não quero mais e se você não pagar a minha parte, a gente tinha 6 meses de loja, se você não pagar a minha parte, eu vou tirar a máquina de sorvete. A máquina de sorvete que a gente tinha... A gente pagou a máquina se pagou sozinha. Eu falei, não, a máquina de sorvete não. Você tá maluco? E ele quis tirar a máquina de sorvete da tomada e eu segurando a mão dele para ele não tirar a máquina de sorvete da tomada. E aí eu lembrei que a gente colocou a máquina de sorvete e fechou a parede, né, para poder ficar menor. E aí eu lembrei, eu falei, otário, pode tirar da tomada, a máquina não vai sair, você vai ter que quebrar a parede. Porque o vão da porta era menor do que o da máquina. E como é que é o seu irmão? Como ele é fisicamente? Ele é bem diferente de mim, ele é bem mais moreno do que eu. É um pouquinho mais alto que eu, deve ter 1,65 m por aí. Magro, padrão normal, assim, não tem nenhuma característica. Como você falou que ele é magro, dá pra deixar isso interessante. Ele falou, eu vou tirar, e eu tirei a mão dele. E eu falo, e meu irmão, aí você pode falar, e meu irmão, assim, ele é um pouquinho mais baixo que eu, magrinho. Eu falei, eu te tiro daqui na mão se você quiser. É mais porque é inesperado, entendeu? Aí meu irmão olhou pra mim e falou, aqui quem manda sou eu, mas então você pode, com elementos literais, cara, descrição de personagem é um elemento literário. A narrativa, no caso, eu posso narrar essa cena? Você pode? Não, você deve. Você não precisa narrar todas as cenas com muitos detalhes, mas uma ou outra você pode narrar. Então, quando eu vou contar a história do meu pai, eu falo, cara, meu pai é um senhor baixinho, magrinho, cabelo grisalho. Meu
pai tem 1,55 m, mas se você ver ele discutindo, você vai achar que ele tem 2 metros. Então, quando você faz isso, a gente imagina o seu irmão. A gente imagina um cara magrinho, tentando, você parece que faz crossfit aí toda tatuada. A gente imagina o seu irmão com medo de você. A cena fica mais viva, fica mais interessante. Outra coisa que você pode botar é como você se sentiu na hora. Entendeu? Eu me senti de tal jeito, né, e tal. E aí essa história vai ficando ultra envolvente, né? Outra coisa que você pode botar é como você se sentiu depois. Logo em seguida que ele passou, cara, tô brigando com meu irmão por causa de dinheiro, me senti mal, me senti bem. Enfim, são várias coisas. Muito medo, que eu acho que é um sentimento muito comum do empreendedor, assim, independente do ramo, essa questão do medo. Eu, por exemplo, agora estou experienciando medo de lançar o produto. Então, eu acho que tem muito essa coisa da dúvida, sabe? O meu irmão, eu pedi por uma semana, eu fiquei, cara, tem certeza que você vai sair? Porque o que era na sociedade? Ele era o braço, eu era a cabeça. Eu trabalhava no escritório de 8 às 5, saía do escritório às 5 e ia pra loja. Então, precisava consertar alguma coisa, trocar um gás. Era ele que fazia e eu ficava cuidando só da parte prática. Mas, claro, tem toda uma história antes que eu queria tentar trazer o Light Coffee para poder narrar, porque a minha experiência com cozinha, ela vem desde 2011, quando eu lavava prato na empresa, que eu fiquei 7 anos. Então, assim, a dúvida é como fazer esses links, mas agora eu já consegui pegar muito insight aqui, eu vou ter que mudar todo o meu texto. Essa é a verdade. Às vezes você nem vai mudar, são só pequenos. Normalmente na revisão de copy, você vai falando, cara, onde é que eu ponho aqui? Aí você vai lá, abre o aplicativo do Light Copy, olha todos os nomes de elementos literários e vai botando. Sabe um exercício que você pode fazer? Eu vou me obrigar a usar esse. Que quando você vai fazendo com muito tempo, você escolhe qual cabe em cada momento. Mas se você se obriga a usar todos os elementos literários em algum momento, você vai ficar bom em usar todos. E aí você fica com uma caixa de ferramentas gigantesca. E, importante, tem que ter lógica argumentativa no final também. Aí você tem que entender sobre premissas, né? Será que essa história é uma boa premissa para a conclusão que você quer que ele chegue? Isso é uma base de linha argumentativa. A conclusão que eu quero que a pessoa chegue é que trabalhar gestão é mais importante do que trabalhar só o sabor da comida. Sim. E aí essa premissa comprova isso? Essa história foi importante para ele, ou essa história só é boa porque emociona? Se for só porque emociona, tira. Não, ela é muito boa. Então eu levanto as premissas, né? Isso aí, Ladeira, muito obrigada, de verdade. Consegui esclarecer muita coisa. E por coincidência, eu pedi, assim, muito despretensiosamente, falei, nem vai me chamar. E aí você me chamou. E eu agradeço muito por isso. Obrigada. Eu espero que daqui a um mês, mais ou menos, você veja meu produto, veja a minha copy, meu vídeo de vendas e tudo mais. E é isso. Muito obrigada, de verdade. Estou muito feliz. Sucesso. Você é muito simpático, muito gente boa. Te espero no nosso evento do Fluxo, ao vivo. Acho que eu vou estar lá. Firme e forte, ano que vem tô lá. Então, beleza. Um abraço. Tchau, e o pessoal obrigada. quem quiser entrar no Fluxo depois, qualquer coisa, é um programa de mentoria super de perto. Entre em contato comigo no inbox do Instagram que eu te mando o link e você pode estar dentro do Fluxo. Tem um acompanhamento super próximo. Ó, a Geise tá aqui, ó, morrendo de inveja. Fiquei um dia todinho com Ladeira. Ela tava lá no Fluxo, comprou um negócio que chama Ladeira Day. Enfim, o Fluxo é muito legal também. Oi? Me ajudou de verdade. Eu tava 1 ano postergando e você me pegou no remarketing, tá? Porque eu cheguei de parar de te seguir uma época, eu falei, não, isso não é pra mim. Não por você, mas eu achava que não era pra mim. E, pô, o Fluxo mudou a minha visão, a como eu comecei a enxergar as coisas aqui. E realmente tudo começou a mudar e a andar depois do Fluxo. Veio vendo todo santo dia, depois veio o Fluxo e aí tudo fechou bonito. Que beleza, obrigado. Ó, a galera do Fluxo Empresa aqui, ó. Fluxo é vida, sou Fluxo, ó, a beleza de empresa. A galera do Fluxo fazendo propaganda pra mim aí. Um abraço, gente. Abraço. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.